Fala, 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 nação! E aí, seus concurseiros? Tudo certinho? Tudo bem? Professor Everton Salles, do canal Língua Portuguesa para Todos. Espero que todos estejam bem, né? Então, vou começar mais uma gravação, mais uma aulinha. Hoje é uma aulinha, rapaziada. Hoje o conteúdo é rápido, fácil. Claro, não dá para subestimar a língua portuguesa, mas de todos os conteúdos eu acho que é o mais tranquilo, certo? Hoje eu vou falar de aposto evocativo, rapaziada. Assunto tranquilinho, tranquilinho. Então, já preparem aí, já peguem o papel e a caneta, olho grudado na tela e vamos que vamos. Deixa eu compartilhar o link aqui no meu tablet. Enquanto eu vou colocando aqui, ó. O que vocês já vão fazer? Ó, já vão curtindo aí, já vão compartilhando, certo? Então lá vou eu. Compartilhei, acertei. Opa, valendo. É isso aí, meu povo. Vamos para mais uma aulinha. Então, é isso aí, meu povo. Olha só. O primeiro conteúdo aqui é o tal do vocativo, né? Um assunto tranquilinho. Deixa eu deitar a tela aqui para ficar maior para vocês. Então, tá aqui. Como diz o conceito, o vocativo é um termo que a gente utiliza para fazer um chamamento, né, em relação a coisa ou pessoa com quem se fala, né? Então, o conceito está ali. Vale lembrar o seguinte, isso aqui é importante, ó, essa observação. O vocativo, ele vem geralmente marcado por vírgula ou vírgulas. Vale lembrar também o seguinte, o vocativo pode vir no início, no meio ou no final da oração. Beleza? Então, veja que no primeiro exemplo, eu tenho aqui um chamamento. Márcia, chame o porteiro, por favor. Veja que eu estou fazendo um chamamento em relação a essa menina aqui, ó. Tá vendo? Ó, a vírgula aqui marcando também para me auxiliar, ó. Então, aqui, Márcia, meu vocativo. Tá vendo? Aí, no segundo exemplo, o que eu já fiz? Eu já coloquei o vocativo intercalado, tá vendo? Ó? Tá entre vírgulas. Eu elaborei, meus queridos alunos, um simulado com 100 questões. Tá vendo? Quando ele vem intercalado, ou quando ele vem no final, o aluno tende a ter mais dificuldade, né? Só que você pode fazer, eu não estou ali, o cara está entre vírgulas e tal, acha que é um chamamento, pega o cara e joga para frente. Por quê? Usando o vocativo na frente da oração é a forma mais natural, né? Como nós, usuários da língua, fazemos, né? Então, eu vou fazer, ó, meus caros alunos, vírgula, eu elaborei um simulado com 100 questões. Então, eis aqui, ó, o meu vocativo, o meu chamamento, tá vendo? Aqui. Aí agora já coloquei o vocativo no final, ó. O teu pai chegou, Aurélio. Ah, ficou em dúvida. Joga para frente, ó. Aurélio, teu pai chegou. Então tá aqui, ó. Meu chamamento, ó, meu vocativo. Tá vendo? Aí já no exemplo abaixo, ó, eu já estou utilizando aqui um sentido figurado, tá vendo? Ó, estrela! Ilumine o meu céu. Tá vendo? Então, às vezes o vocativo pode vir com esse sozinho aqui acentuado, ó. E aqui meu chamamento, ó. Ah, professor, mas ninguém fala com a estrela. Ok, filho. É um sentido figurado, entendeu? Isso pode acontecer, isso acontece muito, só para você saber. No exemplo de baixo, tá vendo? Eu usei um vocativo, mas eu já não usei a vírgula. Ó. Fiz aqui, usei a exclamação, tá vendo? Ó. Davi, vai calçar o chinelo. Então tá aqui, ó. Meu vocativo. Tá vendo? É bem tranquilinho, é bem rápido. Agora, o tal do aposto. O aposto, gente, também não é um cara muito difícil, não. Só tem um tipo de aposto que vai tirar o teu sono, né? Que é quando a gente utiliza ali o aposto especificativo, né? O cara é mais chato porque ele não apresenta essas marcações, né? Nem de vírgula, dos pontos, travessão, nada disso, né? E ainda por cima vai haver uma situaçãozinha ali que vai parecer um adjunto adnominal, certo? Então,
Deixa eu explicar. Então, aposto, ó, é o termo que explica, resume, enumera ou especifica outro termo anteriormente citado. Beleza? Então, geralmente, o aposto faz referência a algo já citado, né? Só que tem situação, é permitido na língua portuguesa que você pegue o aposto também e jogue para frente, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar. Então, o aposto ó, pode vir marcado por vírgula, vírgulas, dois pontos ou travessão. Então, aqui, ó, algumas marcações importantes. O aposto resumitivo será representado por pronome indefinido. Tudo, nada, ninguém, todos. Aí você tem aqui, né? Já falei do marcação da pontuação, aposto resumitivo. Beleza. Aposto especificativo é o cara que vai dar mais trabalho. Então, como eu havia falado, ó, o aposto especificativo apresenta uma relação direta entre substantivos. Ó. E aí o aposto especificativo ele pode vir preposicionado, ó, preposição de, e o aposto especificativo ó, não virá marcado por pontuação. Ou seja, não vai ter nem vírgula, nem dos pontos, nem travessão. Então, beleza. Vou começar a explicar o cara. Ó, o Brasil, país da corrupção, está vivendo uma crise profunda. Aí você vai observar ó, que este cara entre vírgulas está explicando ó, quem é o Brasil, tá vendo? Então, este cara aqui é o meu aposto. Ó. É o que a gente chama de aposto explicativo. Tá vendo? Olha o exemplo de baixo. Conhecerei dois belos países. Ó, dois pontos. Veja, quais são os dois belos países? Ó, Chile e Itália. Tá vendo? Estou enumerando. Ó. Então, aqui, ó, o meu aposto. É o que a gente chama de aposto enumerativo. Tá vendo? Já no exemplo de baixo, ó, já vou usar o resumitivo. Ó. Barulho, chuva, falta de dinheiro, nada me desanimava. Tá vendo? O cara tá resumindo isso tudo aqui. Ó. Tá vendo? Tá resumindo isso tudo aqui. Ó. Então, este nada é o meu aposto. Ó. Aposto resumitivo. Embaixo, ó, Mônica, Luiz, Pedro, ó, todos viajaram, todos viajaram para a cidade de Cabo Frio. Então, ó, o que eu fiz? Ó? Resumi, ó. Eu usei um pronome definido, ó. Resumi aqui, ó. Aposto resumitivo. Agora, nesta frase, eu ainda coloquei um outro aposto, ó. Viajaram para a cidade de Cabo Frio. Ó, meu termo preposicionado aqui, ó. Aí você vai observar o seguinte: Cabo Frio, Cabo Frio não é uma cidade? Tá vendo? Eu tenho uma relação direta ó, entre esses dois substantivos. Ó. Então, sempre que houver um aposto especificativo, você vai ter essa relação direta. Então, eu vou colocar aqui, ó, Cabo Frio é uma cidade. Ó. Tá vendo? Cuidado para você não chamar de adjunto de nominal. Então, aqui, ó, o aposto especificativo. É o cara que vai tirar teu sono, tá? Até você pegar o jeito, às vezes demora um pouquinho. No exemplo de baixo, ó, o que eu fiz agora? Eu antecipei o aposto, ó. Bebeto deu entrevista para o programa Globo Esporte. Mas quem é Bebeto? Ó, ex-jogador do Flamengo, ó. Aqui. Antecipei, ó. O normal seria o quê? Bebeto, vírgula. Ex-jogador do Flamengo, vírgula. Deu entrevista e por aí vai. Então, aqui meu aposto, ó. Explicativo também. Só que está vindo antecipado. Ó, Bebeto deu entrevista para o programa Globo Esporte. Aqui.
Globo Esporte, ó. Globo Esporte não é um programa esportivo? Aqui. Eu tenho essa relação direta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Globo Esporte é um programa. Aqui. Tá vendo? Então, este cara aqui, ó, é o aposto, ó. Aposto especificativo. Aqui, morreu. Olha o exemplo de baixo. Adoro o mês de fevereiro. Ó, preposicionado. Veja, fevereiro não está fazendo referência a mês, ó. Ou seja, fevereiro não é um mês, então eu tenho a tal da relação direta. Ó. Aqui, fevereiro é o mês. Ó. Então aqui, ó, no aposto, ó, especificativo. Aqui, morreu. Agora, olha a diferença. Ó, os projetos de fevereiro foram adiados. Tá vendo? Esse cara tá ligado a projetos, mas você vai observar que fevereiro, ó, não tem nada a ver com projetos, ó. É diferente, ó, não tem nada a ver. Tá vendo? Então esse cara não é o aposto. E aqui, como ele está particularizando, ó, então esse cara é apenas um adjunto adnominal, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, amigos, ó, vocativo, fazendo um chamamento. Já estou misturando tudo, ó, vocativo. Amigos, ontem o Flamengo, ó, Flamengo não é o atual campeão brasileiro? Tá aqui, ó, tô explicando, ó. Então aqui, ó, meu aposto, aposto explicativo. Venceu o time do Vitória na Bahia. Aí, olha isso aqui. Ó, Vitória, letra maiúscula. Ó, o Vitória não é um time de futebol? Aqui. Então, vou botar, ó, Vitória. Ó, Vitória é um time. Então, aqui, ó, é o meu aposto especificativo. Aí, que beleza. Tá vendo? Fiz a relação direta. Ó. Tudo bem? Agora, olha o exemplo de baixo. Aqui, gente, tem que tomar cuidado. Eu já citei essa observação, acho que umas duas vezes, pelo menos, né? Citei na parte da DNCN, citei na parte de tipo de predicado. Então, toma cuidado. Aqui, se você não tomar cuidado, dá a impressão de que esse cara entre vírgulas é um aposto. Né? Só que o primeiro detalhe é o seguinte: você vai notar que inquietos é um adjetivo. Tá vendo? E você sabe que o adjetivo só pode exercer duas funções sintáticas. Ó. Ou é DN ou é predicativo. Você já sabe disso. Né? E aí você vai ver que inquietos está atribuindo uma característica para esses alunos. Ó. Tá vendo? Ou seja, ADN não pode ser, porque tem a vírgula ali, senão o ADN é predicativo. Como está fazendo referência ó, ao sujeito, então inquietos vai ser chamado de predicativo do sujeito. Tá vendo? Esse é o cuidado. Tá bem? Pelo amor de Deus. Isso toda hora aparece em prova, gente. Atenção, tá? Dá para confundir. Aí aqui uma situação que pode aparecer também em prova. Observem que as duas frases estão muito próximas. Aqui eu coloquei duas vírgulas, aqui eu coloquei apenas uma vírgula. Então, por exemplo, eu vou fazer análise do termo Davi, ó, primeiro. Ó, Davi, o aluno mais inteligente da turma, chegará atrasado. Você vai ver que Davi, ó, é o sujeito. Ó, tá vendo? Davi chegará atrasado. Então tá aqui, ó, o meu sujeito. Ah, professor, e esse o aluno mais dedicado da turma? Tá entre vírgulas, ó. Tá explicando quem é o Davi. Ó. Aqui o meu aposto. Tá vendo? Já no exemplo de baixo, eu só tenho uma vírgula. Ou seja, eu estou falando com o Davi agora. Davi, oi, fala aí, professor. Ó, o aluno mais dedicado da turma chegará atrasado, hein? Tá bom, professor, valeu. Então, eu estou falando ó, com o Davi
Eu estou falando sobre o aluno mais dedicado da turma, ó, que agora passou a ser o quê? O meu sujeito, ó. Tá vendo? Então, no primeiro exemplo, Davi e o aluno mais dedicado da turma são a mesma pessoa. No exemplo de baixo, Davi e o aluno mais dedicado da turma são pessoas distintas. Então, cuidado, gente, porque a vírgula, no caso, vai fazer diferença. Então, esse tipo de situação pode aparecer numa situação de aposto vocativo ou numa questão de pontuação, para ver se você está atento ali, né, às mudanças. No exemplo de baixo, está assim: a violência tem aumentado muito no Rio de Janeiro. Ó, aqui tem um aposto que de vez em quando aparece, bem de vez em quando. Fato que tem chamado a atenção das autoridades policiais. Veja que esse fato tem chamado, está fazendo referência a esse aumento da violência no Rio de Janeiro. Este cara aqui é um aposto. Se eu não estiver enganado, algumas gramáticas costumam chamar de aposto recapitulativo. Se eu não estiver enganado, tá? No exemplo de baixo, ó, mais um tipo de aposto. Ó. O presidente não usava colete de segurança, ó, o que preocupava a primeira-dama. Então, aqui, veja que esse o está fazendo referência ó, a esse fato aqui, ó, do presidente não usar colete de segurança, tá vendo? Então, aqui, ó, o meu aposto, ó, tá vendo? É só isso. Então, toma cuidado. Ali, naquela situação do fato, às vezes eles usam o substantivo, né? Fato, sinal, tem mais alguns que eu esqueci agora. Fato, sinal, não vou lembrar agora, mas enfim, isso acontece. Não é com muita frequência, tá? Mas acontece. Beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Então, passem isso tudo para a folhinha de vocês, anotem bonitinho, façam um exercício, beleza? E é isso aí. Terminei a parte aposto vocativo. Falei que era rapidinho. Então, ó, vai lá, curta, compartilhe, faça inscrição, divulgue lá nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Vamos espalhar o bem, rapaziada. Falou? Então, valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!